Bom, pessoal aqui do terceiro ano, vamos só fazer uma introdução ao que nós temos a respeito do que, primeiro, essa parte aqui do que nós vamos ver nesse ano letivo, eu já deixei o PDF no grupo de vocês, tá bom? Então, vamos aqui, esse vídeo curto aqui, rapidinho, de introdução ao que nos importa. Primeiro, pessoal, eu quero só destacar aqui a questão relacionada a algumas invenções de muita importância e seus respectivos inventores, tá bom? Então, o primeiro deles, lógico, isso relacionado à questão da elétrica, da eletricidade, que é o que vocês vão ver nesse terceiro ano em física. O primeiro deles é o Alessandro Volta, que foi o camarada que inventou a pilha voltaica, tá certo? Então, ó, isso em 1799. A pilha do Volta, ele era o quê? Você tinha uma componente de vários elementos químicos que quando entravam em reação, ou seja, eles ficavam literalmente empilhados um em cima do outro assim, eles com essa reação química, ele causavam uma corrente elétrica. Então isso aí é o princípio de pilhas e o princípio de baterias que nós temos hoje. Então, por exemplo, um celular que a gente tanto utiliza hoje em dia, ela tem bateria. Aí imagine mais outros tantos produtos que têm a base de bateria, carros, motos, que dependem de bateria para sua função. Então, tudo isso começou com volta aqui em 1799. Outro inventor muito importante foi o Antônio Meucci, que foi a sua invenção foi o telefone eletromagnético, né? Isso em 1856. Perceba que quando a gente fala de telefone eletromagnético, a gente está falando simplesmente de você pegar duas latas, como as crianças brincam, né? Eu faço aqueles brinquedos de pegar duas latas, pegar um fio, colocar ligando entre elas e puxar, esticar bem para a onda sonora atravessar. Lógico que não é só isso. Então você tem todo um componente eletromagnético aqui que possibilitava essa comunicação através desse fio. Ou seja, você necessitava dessa corrente elétrica também para a comunicação. Então, em 856, o Antônio Messi ele fez o seu telefone eletromagnético. Um pouco mais recente, nós temos o Edison, certo? O Edison, ele, na realidade, o Edison ele era um camarada que tinha uma empresa de patentes, ou seja, ele tinha vários inventores trabalhando com ele, só que quando saía algum objeto, alguma invenção assim, ele patenteava em nome da sua empresa. Então, por isso que ele ficou mais conhecido do que qualquer outro inventor que tivesse trabalhado com ele. Então, vamos só destacar aqui uma das suas invenções mais conhecidas, que foi a lâmpada elétrica, isso em 1879. Mas ele também fez o cinoscópio e o ditafone, que basicamente é o que? Foi uma câmera filmadora, e um aparelho, esse ditafone é um aparelho para gravação também de som. Que no caso, você tinha o princípio da gravação, ou seja, você tem não era exatamente o que nós conhecemos hoje como aqueles LPs, né? Na realidade, o ditafone ele era uma maquinazinha muito semelhante ao que seria o LP um pouco mais após, mas a lógica era a mesma, que você captava a vibração sonora e ele meio que riscava essa vibração em uma peça física, né? E quando você colocava uma agulha para reproduzir essa vibração, você estava ali com o som gravado. Ou seja, com o Edison aqui você tem a criação de uma câmera, você tem a criação de um aparelho que consiga também captar não só a imagem da câmera, mas também o som. Ou seja, você tem aqui literalmente o início do cinema, por exemplo. Esse outro camarada aqui, ele é uma figura à parte. Mais à frente, com certeza, a gente vai voltar a falar dele. Mas, por enquanto aqui, vamos só focar na sua transmissão sem fio. Ou seja, na sua transmissão a rádio. Isso em 1894. Nikola Tesla, com certeza, é um dos físicos e inventores mais importantes da humanidade. Porque quando for mais à frente que a gente for citar essa questão da guerra das correntes, a gente vai entender qual foi a importância. E essa guerra das correntes, pessoal, foi justamente contra o Edison, né? Ele trabalhava em cima da corrente alternada
o Nikola Tesla, e o Edison trabalhava na corrente contínua, tá certo? A gente vai entender isso depois com mais calma. Mas a transmissão sem fio, isso foi muito importante, pois você conseguia agora uma comunicação com maior distanciamento, né? Ele também foi o primeiro a inventar o controle remoto, por exemplo. Então, ele teve várias derivadas da sua importância. Esse camarada aqui, ele talvez não seja tão conhecido, mas o que ele inventou todo mundo conhece, que foi a televisão. Em 1924, o John Lord Bard. Então, isso já no século passado, né? Então, ele, apesar do Tesla ter feito a transmissão a rádio, foi esse camarada aqui que conseguiu fazer a transmissão de vídeo, né? Então, você tinha as primeiras transmissões aí nesse período de 1924. É muito conhecido que uma das primeiras transmissões foi da Olimpíada da Alemanha, né? O protagonista da apresentação não era um camarada muito bem visto, que era o Hitler, mas você tinha ali uma das primeiras transmissões ali naquele período. Esse outro cara aqui é o Alan Turing, certo? Essa máquina que vocês estão vendo aí, tem muito, durante a aula o pessoal perguntava se isso era um paredão de som, né? E na realidade, pessoal, isso aí a gente meio que pode dizer que foi digamos que foi o avô do computador, porque esse aparelho ali, ele tinha a função de fazer o decodificação de mensagens durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, você tinha aí, no caso, a Alemanha, Japão e Itália de um lado, e você tinha os outros países do outro nessa Segunda Guerra, e a transmissão à rádio você conseguia captar a transmissão do inimigo, mas ela era codificada e você não conseguia entender exatamente o que eles teriam fazendo. Então, tinha um batalhão de pessoas que ficavam trabalhando com isto, mas essas pessoas, elas não conseguiam, porque a transmissão, o código era mudado recentemente, sempre era mudado. Então, você tem aí uma máquina que fazia exatamente isso, decodificava essas transmissões que chegavam dos inimigos. Ou seja, com a decodificação das mensagens, você conseguia ter uma noção onde é que ele ia atacar. Essa estratégia militar aí, dizem alguns estudiosos, que ela pôde, devido a essa invenção do Turing, a gente conseguiu diminuir há alguns anos essa guerra. Ou seja, quantas vidas não foram salvas no sentido que você diminui uma guerra em 2, 3, 4 anos, né? Várias e várias vidas foram salvas por causa da invenção do Alan Turing. E a partir disso, você tem a evolução para o que a gente conhece hoje como computadores. A internet, por exemplo, eu não coloquei aqui porque a internet, ela meio que não ela não tem um criador específico, né? Ele tem dois camaradas, eles são um pouco mais conhecidos, mas ela meio que ela é uma semente de um projeto do exército americano. Isso na década de 50, 60, você tem o início da internet também. No exercício que eu deixei aqui para vocês, é uma questão bem pessoal mesmo, essas primeiras, né, objetos eletrônicos, e eu vou deixar também aí no grupo a resolução dessas questões aqui, tá certo? O gabaritozinho delas. Tá, beleza?